amiguinhos, tudo bom? Vocês sabem que dia é hoje? Hoje é Páscoa, uhul! E o que é Páscoa para vocês? Páscoa! Todo mundo acha que a Páscoa é aquela época que ganhamos ovos de chocolate e comemos um tantão com a nossa família. Páscoa não é isso, é a maior história de amor que o mundo já viveu. Foi quando Deus, por amar a todos nós, mandou seu Filho Jesus para morrer por nossos pecados. Sim, ele entregou por nós! Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A morte não venceu Jesus. No terceiro dia, pois ele ressuscitou. Eva! Sim, ele vive! E se hoje nós temos vida, porque Cristo nos amou! Deus é amor. Páscoa é isso, amor de Deus por todos nós. Páscoa não é ovo. Páscoa é ressurreição de Cristo. Feliz Páscoa para todos. Nós, crianças da Igreja Metodista Central de Três Rios, desejamos uma Páscoa cheia de Jesus. Natal! Feliz Páscoa de Jesus! Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! A paz do Senhor, irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos neste momento, iniciando mais um culto na presença do Senhor. Queremos cumprimentar a todos que estão em suas casas, que neste momento você possa abrir o seu coração diante do Senhor. Nós estaremos louvando, orando, estaremos lendo textos da Palavra de Deus e certamente nesta noite você será muito abençoado. Reúna sua família, chame o seu marido ou esposa, seus filhos. Nós estamos iniciando o nosso culto. Queremos ler com você o Salmo de número 84, que diz assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. E eu encontrei os teus altares, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração. Prestas ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. O Senhor é Deus e escudo, o Senhor dá graça e glória. O Senhor nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem ou a mulher que em ti confia. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos neste momento. Deus querido, nós queremos louvar e glorificar o seu nome. Estamos felizes, ó Deus, neste momento, porque podemos louvar,
porque podemos, ó Deus, fazer as nossas orações, porque podemos, ó Deus, neste momento, ainda, Senhor, que virtualmente, ainda, Senhor, que as pessoas estejam em suas casas, sabemos, ó Deus, que a nossa oração é uma, sabemos, ó Deus, que o nosso coração é um, sabemos que neste momento estamos todos juntos, buscando a Tua face. Ouve, Senhor, a nossa oração. Deus querido, nós queremos também nos lembrar do profeta Isaías, quando ele teve lá no capítulo 6, uma visão, e ele disse: ai de mim, estou perdido porque os meus olhos viram o Rei. E o Senhor então providenciou para que um anjo tomasse uma brasa viva do altar, tocasse os seus lábios e dissesse: você agora está purificado. Deus querido, neste momento em que nós queremos louvar ao Senhor, já invocamos o seu nome. Agora, Senhor, perdoa também os nossos pecados. Perdoa, Senhor, porque sabemos que pecamos por pensamentos, palavras, ações. Mas neste momento, Deus, nós confessamos diante de Ti. E a Tua palavra diz que feliz é o homem que confia no Senhor. E nós confiamos. Perdoa os nossos pecados. E nos libere, Senhor, para este momento de louvor e adoração. Para este momento, Senhor, em que vamos abrir o nosso coração diante de Ti. Em que vamos abrir, ó Deus, a nossa boca. E vamos declarar: Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso refúgio. Tu és a nossa fortaleza. Tu és, Senhor, aquele que nos guarda. Obrigado, Senhor, porque nos sentimos seguros em Ti. Obrigado, Senhor, porque encontramos os Teus altares. Rei meu, Deus meu, libere Sua bênção sobre cada casa agora, sobre cada lugar, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor. Abra o seu coração. Vamos adorar ao Senhor de toda a nossa força. Que tudo que há em nós, neste momento, louve ao Senhor. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Será que você pode fechar os seus olhos nesse momento? Feche os seus olhos, levante as suas mãos. Comece a declarar ao Senhor o quanto Ele é lindo, o quanto Ele é santo, o quanto Ele é bendito em nosso meio. Diga: Senhor, venha o Teu reino sobre a minha vida, venha o Teu reino sobre a minha casa, sobre a minha família, venha o Teu reino, Jesus, sobre a igreja de Cristo nessa terra, venha o Teu reino sobre nós, sobre essa cidade, venha o Teu reino sobre o governo desse país, venha o Teu reino, Senhor, e faça a Tua vontade sempre irá prevalecer, porque tudo foi criado por Ti, tudo é para Ti e tudo será por meio de Ti. E nós louvamos o Teu nome, nós engrandecemos o Teu nome, porque só Tu és digno de receber a glória, toda a honra e todo o louvor. Que você possa levantar as suas mãos e cantar conosco assim, ó. Venha o Teu reino e faça a Tua vontade, e seja assim na terra como é no céu. E venha o Teu reino e faça a Tua vontade, e seja assim na terra como é no céu. Aleluia! Se você pode aplaudir ao Senhor aonde você estiver agora, aplauda o nome do Senhor, porque Ele é digno de receber a honra e todo o louvor. Amém? Vamos lá? Te louvamos, Jesus. Tu és lindo, Pai. Nosso Pai. Nosso Pai, que o Teu nome seja mantido santo, e venha o Teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada
nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo. Venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Vamos declarar que o reino é do Senhor para sempre. Vamos lá. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Aleluia. O reino do Senhor é para sempre, Jesus. Nós te louvamos, te exaltamos, poderoso Deus. Tu és poderoso, Jesus. Nós louvamos a ti. Não há ninguém como o Senhor, não há ninguém como o teu nome, Pai. Nós te louvamos porque o Senhor é o nosso Pai. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado da sua igreja, Pai. Nós te louvamos, Jesus, porque o Senhor nos ama. Nós te louvamos, Jesus, porque o Senhor tem se mostrado presente, Jesus. O Senhor tem se mostrado presente, Senhor, mesmo em momentos em que nós não temos controle das situações. O Senhor é quem governa, o Senhor é quem governa sobre nós, o Senhor é quem governa sobre todos, e assim será para sempre. O governo será sempre seu, Jesus. Nos ensina, Pai, a descansar no Senhor. Nos ensine a confiar no seu poder. Nos ensine, Jesus, a ter fé no teu nome, Jesus. Que não sejamos adoradores de lábios, mas que sejamos adoradores de coração, Pai. Que nessa noite o Senhor receba o nosso louvor no seu trono. Receba o nosso louvor, Jesus, no seu coração. E que o seu nome seja engrandecido no meio dos nossos louvores. Em nome de Jesus. Cante conosco. Poderoso Deus. Se você sabe, cante. Poderoso Deus. Nossa alma, Jesus, anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Diga mais uma vez. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que está sentado, Ele está sentado sobre todos no trono, e
todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, e que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Será que você pode clamar por mais o Senhor? Muito mais de ti. Nós ansiamos. Nós ansiamos por mais. E menos. Vamos com toda a nossa força e diga que ele cresça. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória E todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos juntos mais uma vez para compartilhar da palavra do Senhor. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 21. João, capítulo 21. Diz assim: depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. Eu quero repetir parte desse versículo com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram.
Ao clarear da madrugada, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco, e vocês acharão. Assim fizeram, e já não podiam mais puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque já tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saírem em terra, viram ali umas brasas com peixe em cima, e também havia pão. Jesus lhes disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: venha comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de haver sido ressuscitado. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? E ele respondeu: sim, Senhor, sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez a Simão: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, sabe que eu amo. E Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra do Senhor aos nossos corações nessa noite. E é uma palavra que poderia não ter sido citada na Bíblia. É uma palavra que fala da fraqueza dos discípulos. É uma palavra que fala de desistência. É uma palavra que nos mostra que os discípulos de Jesus eram homens e mulheres passíveis de erros, como eu e você. Talvez alguém imaginasse: esse texto não poderia estar na Bíblia, afinal de contas, está depondo contra a imagem dos discípulos. Mas sabe o que eu mais amo na Bíblia? É o fato de que a Bíblia não omite a humanidade daqueles que caminhavam com Jesus. A Bíblia não omite as falhas daqueles que caminhavam com Jesus. Quantos de nós tentamos representar? Quantos de nós tentamos omitir ou esconder as nossas falhas? Não que a gente tenha, que colocar os nossos erros na rede social, não que a gente tenha que contar os nossos erros para toda a igreja, mas eu quero dizer para você, nessa noite, o Senhor nos chama homem e mulher frágeis, assim como nós somos, e ainda assim Ele nos usa. E durante a caminhada, Ele trabalha no nosso coração. Você que está aí na sua casa, erga as suas mãos assim para o céu e diga isso para você mesmo: o Senhor me usa, o Senhor me ama, o Senhor me aceita, o Senhor quer que eu seja instrumento nas mãos dEle, mesmo com as minhas limitações. Os discípulos de Jesus tinham muitas limitações.
E era uma noite de derrota. Sabe aqueles momentos de derrota que nós conhecemos muito bem? Sabe aqueles momentos em que a fé vacila? Sabe aqueles momentos em que nós olhamos para a direita, olhamos para a esquerda e pensamos, eu vou voltar a pescar. Não está valendo a pena, ou eu estou sozinho, ou Deus me abandonou, ou Jesus não está aqui. Eu vou olhar para trás, eu vou voltar lá às primeiras coisas. Sabe, eu não quero mais viver pela fé. Eu não quero mais viver por aquilo que Jesus diz que vai acontecer na minha vida, pelas promessas. Eu quero viver daquilo que eu posso ver, daquilo que eu posso sentir, daquilo que eu posso tocar. Então eu vou voltar a pescar, porque eu tenho certeza que voltando a pescar, eu vou conseguir me sustentar, eu vou conseguir viver melhor. Existe uma situação em tudo isso, meu irmão e minha irmã. Quando nós retrocedemos, nós nunca retrocedemos sozinhos. Quando nós voltamos atrás, muitas vezes, pessoas nos acompanham. Pessoas que estão olhando para nós. Pessoas que nos têm como referência. Por isso eu quero dizer, mesmo você estando dentro da sua casa, você é referência para alguém. Alguém está olhando para você, alguém está pensando, eu quero ter a fé que essa pessoa tem, o conhecimento que essa pessoa tem. Eu quero ter a sinceridade que essa pessoa tem. Tome para você essa responsabilidade. Nós somos discípulos e discípulas do Senhor. Nós sabemos de onde nós viemos e para onde nós vamos. E não é uma noite de derrota, um momento de derrota que vai mudar tudo aquilo que o Senhor fez na nossa vida. Você crê nisso? Nós não andamos baseado numa noite. E aquela noite era uma noite escura. A palavra do Senhor diz que não havia luz. Como um discípulo e uma discípula do Senhor consegue caminhar sem a luz? Se é a luz que ilumina o nosso caminho, se é a luz que não nos deixa tropeçar, mas naquela noite não havia luz onde eles estavam. Eles não tinham uma palavra do Senhor, eles tinham um desejo do próprio coração. Eu vou voltar a pescar. E o servo e a serva, o discípulo e a discípula que anda pelo desejo do seu próprio coração, está fadado ao fracasso, está fadado à derrota, está fadado ao cansaço, porque não é a voz do nosso coração que guia a nossa vida, mas é a palavra do Senhor, é a palavra de Jesus que guia a nossa vida, e eles não tinham essa palavra naquela noite. A palavra do Senhor diz que eles não conseguiram nada com o seu próprio esforço. O Salmo 127. Se o Senhor não vigiar a casa, em vão vigiam as sentinelas. Se o Senhor não edificar, em vão trabalham aqueles que edificam. Diz ainda mais lá na frente que o Senhor dá aos seus amados enquanto dormem. Eu quero dizer para você, o seu esforço é inútil se o Senhor não abençoar a obra das suas mãos. O seu esforço é inútil se o que eu e você estamos fazendo não alegra ou não está no centro da vontade do Senhor. O Senhor nos chama a atenção porque o Senhor nos quer perto dEle. Sabe o que mais eu amo nesse texto? É que enquanto eles faziam tudo isso, enquanto eles estavam lá se debatendo, enquanto eles estavam lá olhando para a sua própria vontade, escutando o seu próprio coração, enquanto eles estavam lá na escuridão, Jesus olhava tudo. Olha que coisa linda! O olhar do Senhor está sobre as nossas vidas. Não há nada que impeça o olhar do Senhor. E o Senhor não olha a nossa aparência, Ele olha o nosso coração. Ele via aqueles discípulos por dentro. Ele sabia o que aqueles discípulos precisavam.
E Ele estava lá. Como Ele está aqui. Como Ele está aonde nós estamos. Aonde nós estivermos, o Senhor está conosco. Amém? Onde nós estivermos, os olhos do Senhor vão nos acompanhar. Os olhos do Senhor estão sobre nós. As mãos do Senhor estão estendidas e os seus ouvidos estão atentos. Nós não temos por que desistir. Histórias como essa estão na Bíblia para nos mostrar que não vale a pena desistir, não vale a pena parar. E a própria Bíblia diz, né, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas haverá sempre uma manhã de decisão. E naquela manhã, Jesus pergunta para eles: vocês têm o que comer? Eu estou vendo aí vocês se debaterem, eu estou vendo vocês trabalharem, eu estou vendo o esforço de vocês, mas está rendendo alguma coisa? Quem sabe é isso que Jesus pergunta para você nessa noite. Eu estou vendo a sua preocupação, eu estou vendo a sua angústia, eu estou vendo a sua ansiedade, mas isso está acrescentando alguma coisa na sua vida? Não. Não. Porque angústia, ansiedade, tristeza, preocupação, é do coração humano. Jesus nos chama a obedecer a voz dele. E a voz dele é: parece que na sua volta não tem nada, né? Você pescou a noite toda, você jogou a rede a noite toda e não conseguiu pescar nada. Mas eu lanço uma palavra sobre a sua vida: lance do outro lado. Os discípulos, mesmo sem entender, eles obedeceram. E quando eles lançaram a rede ao mar, segundo a palavra do Senhor Jesus, mais uma vez, foi como se o passado viesse à tona novamente. Foi como se Jesus estivesse ali reafirmando o chamado deles. Eles voltaram lá onde tudo começou, para o Senhor mostrar para eles que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não muda. Quando eles puxaram a rede, eles não conseguiam trazer aquela rede de tantos peixes que tinham. Olharam um para o outro, e o discípulo que Jesus amava, João, disse para Pedro: é o Mestre, é Jesus. Porque enquanto eles puxavam aquela rede, eu imagino as lembranças vindo à sua mente. Enquanto eles puxavam aquela rede, eles lembravam dos milagres, das curas. Eles lembravam das palavras poderosas de Jesus. Era Ele, porque quem conhece Jesus, conhece a sua voz. Quem já pisou no Santo dos Santos, não sabe viver em outro lugar. Nós reconhecemos a voz do nosso pastor. E o nosso pastor caminha conosco. E o nosso pastor não nos vê como o homem vê. E o nosso pastor não nos julga. O nosso pastor está ao nosso lado, dizendo: tente outra vez, caminhe mais uma milha. Eu estou com você. Você não vai desistir. Você não vai parar. Eu faço acontecer. Ele fez acontecer naquela manhã. E Ele pode fazer acontecer na nossa vida hoje. Ele fez acontecer lá no mar, e Ele pode fazer acontecer na minha e na sua casa hoje. Ele pode trazer de volta o que se perdeu. Ele pode trazer a vitória de volta, a provisão de volta, a alegria de volta, o amor de volta. Ouça a voz do Senhor. Ouça a voz do Senhor. Pedro, o impetuoso Pedro, quando voltou, quando percebeu que era a voz de Jesus, pulou na frente de todo mundo. Pulou no mar e foi até Jesus. Eles estavam perto da margem. E chegando lá, tinha um alimento preparado. Meu irmão e minha irmã, por que a nossa fé é tão pequena?
Porque estás abatido a minha alma, porque se angustias dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Sabe como é o nosso Deus? É o Deus que mesmo nos nossos piores momentos, mesmo nos nossos momentos de frustração, revolta, onde nós olhamos para trás, onde nós voltamos ao velho homem, Ele nos lança uma palavra e Ele nos espera com a mesa posta. Porque quando nós abrimos o nosso coração, Ele entra e Ele ceia conosco. E a salvação na nossa casa. Foi isso que Jesus fez, Ele abriu. Ele preparou uma ceia para os seus discípulos. Ele preparou um momento de intimidade, momento de ceia, é momento de intimidade, e foi isso que Jesus preparou com os seus discípulos derrotados, os seus discípulos que não souberam vigiar com Ele, os seus discípulos que voltaram atrás. Jesus os alimenta para os tratar. O Senhor está enviando provisão. O Senhor envia o alimento. O alimento é a sua palavra. O alimento é a sua presença. E quando estamos cheios dEle, e quando estamos saciados com a palavra dEle, Ele trata o nosso coração. E ali, Ele começa a interrogar Pedro. Ele começa a fazer Pedro refletir naquela noite. O Senhor nos faz refletir, porque onde não há reflexão, não há aprendizagem. Aonde há só emoção, não há aprendizagem. É preciso parar, é preciso ouvir, é preciso pensar no que o Senhor tem falado conosco nesses dias. No que o Senhor tem ministrado aos nossos corações nesses dias. E Ele diz: Pedro, tu me amas? E como se Pedro dissesse assim para Ele: Jesus, eu gosto de você. Cada indagação de Jesus a Pedro, Ele se lembrava de como ele negou, de como ele desistiu, de que ele não era digno de estar ali. E a pergunta de Jesus tocava na ferida, tocava na dor, porque é assim que o nosso Deus faz. Ele vai no foco, Ele nos trata, porque Ele quer nos fazer melhores. Pedro, você me ama? E ele respondeu: Jesus, eu gosto de você. No original é mais ou menos isso. Jesus, eu gosto de você. E ele fala: então apacente os meus cordeiros. Mas ele pergunta novamente: Pedro, você me ama? E mais uma vez aquelas cenas vêm à cabeça de Pedro. E ele diz: Jesus, eu gosto muito de você. Então Jesus diz para ele: então apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas como eu te amo? Naquele momento Pedro percebeu que nunca poderia amar Jesus com o mesmo amor que ele era amado, porque o amor de Pedro era um amor falho, um amor humano, um amor que voltava atrás, um amor que desistia, mas mesmo assim o Senhor o queria, mesmo assim o Senhor contava com ele, mesmo assim o Senhor estendia as mãos para ele. E ele disse: Senhor, eu talvez nunca vá amar o Senhor como o Senhor me ama, porque o seu amor é puro, porque o seu amor é amor de Deus, porque o seu amor é um amor eterno. Mas eu te amo na minha fragilidade, eu te amo nas minhas dificuldades. E naquele momento Pedro reconheceu quem ele era, e Jesus o chamou para algo muito maior.
maior. Eu não te chamei para pescar, Pedro. Eu te chamei para pastorear as minhas ovelhas. O Senhor chama homens e mulheres falhos, pequenos, mas que ouçam a voz dEle e que deixe com que Ele trate os corações para pastorear a sua igreja, para cuidar da sua igreja, para cuidar uns dos outros. Talvez você precise ouvir essa palavra, porque talvez você se ache inferior ou incapaz de fazer algo para o reino de Deus. Nós estamos falando aqui de Pedro, de um discípulo. Nós estamos falando de alguém que caminhou com Jesus, que teve experiências com Jesus. Estamos falando de alguém que precisou ser tratado, moldado, que precisou se arrepender, precisou ser confrontado, foi usado tremendamente pelo Senhor. E assim o Senhor deseja fazer com as nossas vidas. Ele quer nos tratar, Ele quer nos usar. Ele sabe quem nós somos, Ele sabe exatamente quem nós somos, mas ainda assim Ele nos ama. Ainda assim, Ele nos deseja. Ainda assim, Ele nos chama pelo nome. Você pode fechar os seus olhos onde você estiver? Feche os seus olhos e comece a pensar na sua vida. Comece a pensar quem é você. Em que momento da história você está? O que tem faltado? Será que o que tem faltado tem te feito olhar para trás? Será que a sua confiança tem sido abalada? O que você precisa? Onde você deseja chegar? Eu te convido a refletir nessa noite. Eu te convido a olhar para o seu coração, olhar para dentro de você. Talvez você tenha voltado a pescar, mas Jesus nessa noite Ele te chama. Ele fala, não é isso que eu quero de você. Qualquer um pode pescar, mas você é especial, você é diferente. Eu tenho um propósito na sua vida. Esse tempo vai passar, esse tempo vai acabar. Eu sou Deus, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o início, eu sou o fim. Eu sou o Deus da história. Talvez para você tenha chegado ao fim, mas Jesus está aí ao seu lado, dizendo, jogue a rede do outro lado, que eu vou te mostrar como eu sou capaz de fazer milagres. Jogue a rede do outro lado e experimente quem é o Deus que você serve, quem é o Deus da sua vida. Coloque a sua fé em ação. Eu estou aqui com o alimento preparado para você, meu filho. Eu estou aqui com peixe e pão. Você não precisa se esforçar tanto. Você não precisa trabalhar tanto. Você não precisa jogar fora o seu ministério. Você não precisa colocar de lado a sua vocação. Eu tenho peixe, eu tenho pão para você. A hora que você quiser, eu trago a existência na sua vida. Não ande pelos noticiários. Não ande segundo a economia. Ande segundo a minha palavra. E a pergunta que o Senhor faz para nós nessa noite, igreja, é essa: você me ama? Vocês me amam? Vocês me amam? Se nós amamos o Senhor, nós zelamos pela sua obra. Se nós amamos o Senhor, nós cuidamos das suas ovelhas. Se nós amamos o Senhor, mesmo com o nosso amor frágil, mesmo com o nosso amor humano tão limitado, Ele nos recebe a si mesmo. E Ele nos chama.
Pastoreie as minhas ovelhas. Cuide dos mais fracos. Estenda a mão. Console os que choram. Visite os encarcerados. Dê a mão aos que sofrem. Pare de julgar. Ame. Cuide. Faça como eu fiz. E nós queremos viver todos os dias no Santo dos Santos. Nós queremos viver todos os dias na presença dEle. Nós não queremos nos desviar da presença dEle nem um só minuto. E o Santo dos Santos é aí dentro da sua casa. O Santo dos Santos é onde existe um altar de adoração. O Santo dos Santos é onde existe um coração quebrantado. O Santo dos Santos é onde toda honra, toda glória e todo louvor é dado ao Senhor. Vamos nos rasgar. Vamos nos rasgar na presença dEle. Em nome de Jesus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei, na tua fumaça de glória. Diga isso a Ele. Eu entrarei longe do santo dos Não dá, não dá. santos, não sei mais viver. Já pisou? E se eu passar pelo fogo, eu não temerei, na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou? Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Que essa glória entre na sua casa. Que essa glória encha todos os espaços da sua casa. Que essa glória invada a sua vida. Que essa glória entre lá no seu quarto, no quarto dos seus filhos. Que essa glória entre no quarto dos seus pais. Que essa glória encha todo o ambiente da sua família. Que essa glória encha o seu escritório. Que essa glória encha toda a sua vida. E onde você colocar a planta dos seus pés, que ali seja um lugar santo, um lugar da presença, um lugar do mover, um lugar onde a glória do Senhor se manifeste com autoridade, com unção. Oh, querido, receba sobre a sua vida, em nome de Jesus.
Glória a Deus. Muito tremenda a palavra do Senhor, né, meus queridos? Que você receba e tenha uma semana muito abençoada na presença do Senhor. Deus abençoe sua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Culto maravilhoso, palavra que certamente abençoa a sua vida. Quero ler com você apenas alguns versículos. Nós faremos o nosso momento de ofertório. É claro que nós não podemos ofertar presencialmente, mas você pode abençoar a obra de Deus, manter a obra de Deus. Eu quero ler com você o que está em Provérbios capítulo 30, versículo 5, que diz assim: toda a palavra de Deus é pura, Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Duas coisas eu te peço: não me negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me dê nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Eu quero que neste momento você receba uma oração. Todos nós neste momento estamos preocupados com os muitos compromissos que temos. Mas nós cremos que temos um Deus que pode suprir as nossas necessidades. Temos um Deus que pode suprir as necessidades da igreja. Temos um Deus que pode suprir as necessidades de cada família. Então, logo depois, você vai ver no final desta mensagem o lugar onde você pode contribuir e abençoar assim a obra de Deus. Não me dê, Senhor, não me permita nem a pobreza, nem a riqueza, mas me dê a porção necessária. E eu profetizo sobre a sua vida a porção necessária. E que o Senhor bondoso possa fazer muito mais do que aquilo que eu estou profetizando. Oremos neste momento. Deus querido, nós queremos te agradecer, Pai. Queremos te agradecer pelos teus filhos e filhas que o Senhor levanta para fazer a manutenção da casa do Senhor. Queremos pedir também, Senhor, uma bênção toda especial para este homem, para esta mulher, para esta família, Senhor. Nós não sabemos onde ele trabalha, se ele trabalha, mas neste momento, Pai, queremos orar para que portas sejam abertas. Queremos orar, Pai, para que o Senhor conserve o trabalho dos teus filhos. E queremos, ó Deus, liberar sobre eles uma bênção abundante, para que eles tenham o suficiente, o necessário. E se o Senhor, bondoso como é, quiser dar mais do que o suficiente, que isso sirva, Senhor, para abençoar tantos irmãos e irmãs que neste momento também precisam. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém. Então, ao final deste culto, você vai ter lá a maneira como você pode contribuir. Na secretaria da igreja também, você pode procurar e você pode se informar e faça da melhor maneira que você desejar fazer. Amém? Vamos receber agora a bênção do Senhor. E que o amor do Deus Pai, o Todo-Poderoso, a redenção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, uma excelente semana em nome de Jesus. Amém.